Salve pessoal, César de Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, curta, compartilha, aperte tudo que é botão aí e fique com a gente. Não esqueça naturalmente de inscrever-se no canal. E hoje para contar uma história peculiar, curiosa e que mexe muito, sobretudo com quem gosta desses ambientes de bastidor de futebol. A controversa, difícil contratação de Carlos Alberto e a também controversa saída de Carlos Alberto, a demissão de Carlos Alberto do Grêmio, meia Carlos Alberto, quem não lembra dele, né? Surgiu no Fluminense, fez história jogando com o Mourinho para o grande treinador na época no Porto, campeão da Champions League, com uma atuação brilhante do menino Carlos Alberto naquele episódio, uma grande partida, uma partida que colocou Carlos Alberto num outro patamar do futebol, né? Colocou ele entre aqueles jogadores que seriam dos maiores, mas ele acabou não confirmando a expectativa e começou a circular por muitos clubes e jogou nos Cariocas, ele jogou no Corinthians também, ainda com muito cartaz, e foi para o Vasco da Gama. No Vasco da Gama também não conseguiu, acabou tendo muitos problemas, e aí surge a história dele com o Grêmio, e curiosamente nós estávamos lá no departamento de futebol e vivenciamos todo aquele episódio, o difícil episódio da contratação de Carlos Alberto pelo Grêmio. Carlos Alberto havia sido oferecido, em razão do relacionamento com o Renato, ainda no mês de janeiro. E nós, do departamento de futebol, não gostaríamos de contar com ele aqui. E a coisa andou, caminhou um pouco mais e acabou determinando a contratação dele. Eu nunca me esqueço, eu estava lá em Rivera, naquele Grenal que foi em Rivera, com os times da transição, lá os times sub-23, alguns reservas, e fui perguntado pelo André Silva, da Rádio Gaúcha, se tinha alguma coisa do Carlos Alberto. E eu disse, claro que não, de maneira nenhuma, não tem nada. Não tem nada. Por quê? Porque nós, do departamento de futebol, não gostaríamos de contar. Eu, Antônio Vicente Martins e o José Simões não gostaríamos de contar com ele. Só que o Renato fez uma movimentação e levou direto para o presidente Paulo Odoni, e eles acabaram, de fato, contratando, e naquele momento, efetivamente, parece que eles já estavam muito conversados. E na segunda-feira, ou terça-feira daquela semana, ele chegou em Porto Alegre, Carlos Alberto, meio que por cima do departamento de futebol. O Renato aí veio conversar com a gente, dá esse voto de confiança, nos permite isso aí, aquele papo, eu vou fazer jogar e tal. E nós, naturalmente, ali, porque todos querem ganhar, todos querem vencer. Não, vamos lá. Se vocês acreditam tanto, e era um pedido do presidente Paulo Odoni e também do Renato, e naturalmente a gente aceitou e abraçou o Carlos Alberto com carinho. Nisso, o Carlos Alberto chega com toda aquela polêmica em volta dele, um jogador com uma personalidade muito forte, muito bom de grupo, assim. E ele logo se entrosou com todos e também criou muitos problemas. Eu não vou colocar aqui muitos dos problemas que ele criou, mas também criou muitos problemas, também fora do campo. Assim, tem um episódio muito engraçado com o Carlos Alberto comigo. Toca o meu telefone 2 horas da manhã. E eu, o que houve? Carlos Alberto. César, eu preciso te dizer uma coisa. Estou muito bravo porque botaram... Ele tinha ido num posto de gasolina e tinha um posto de gasolina no carro dele que era diesel. E ele tava brabo querendo, e eu tive que sair de casa, pegar ele no tal do posto de gasolina, levar, porque ele tava transtornado, que tinham estragado a caminhonete dele, acabou não estragando, o pessoal lá tentou, resolveu tudo, mas só para ver o nível, às vezes, dos problemas pequenos, mas que fazem parte da convivência do futebol. E aí o Carlos Alberto não dá certo, naturalmente, a coisa não caminhou, todos se deram muito mal, até o Renato cansou, todos cansaram, porque o Carlos Alberto acabou não vivia um grande momento pessoal naquele episódio, ele que foi um grande jogador, mas naquele episódio não vivia um grande momento, até que surgiu um dia, a gente fazia plantões no departamento de futebol, e eu estava lá no início da tarde, quando também bati boca com o Carlos Alberto e decidi, cara, deu, não vai embora. Ele já tinha passado aquele período no Rio de Janeiro, né, um pouco antes, em razão de algumas outras dificuldades também do ponto de vista pessoal. E aí, um dia, uma confusão no departamento ali, no vestiário, no início da tarde, 1h30, 2 da tarde. E aí eu decidi, deu, acabou. No caminho, daí eu disse, nos encontramos no departamento de futebol, que é uma sala que ficava em cima do Estádio Olímpico, quem não lembra. Ficava
ali na arquibancada inferior do Estádio Olímpico, eu saí do vestiário, fui em direção ao departamento de futebol e disse para ele me encontrar lá. No caminho liguei para o Antônio Vicente Martins e disse, olha, deu, né? Deu, eu vou demitir. O Vicente, não, faz como tu achar e tal, me autorizou. E aí nós, numa conversa com ele, também com o empresário Carlos Leite, por telefone, a gente demitiu o Carlos Alberto ali. Que foi muito conflituoso, porque na verdade ele não tem muitas lembranças dentro do campo, né? Tem um gol de Libertadores, o famoso gol que ele imitou lá o Kidiaba, que também nos causou algum tipo de constrangimento, porque a gente não queria aquele tipo de situação. Então são situações assim, mas por incrível que pareça, eu e o Carlos Alberto, que eu fui o grande confronto dele, a gente acabou se batendo muito de frente, mas fiz uma grande amizade com ele, um sujeito muito legal, muito brincalhão, gente fina. Hoje está fazendo aí a história dele como comentarista. Eu torço muito que ele tenha muito sucesso, porque ele é um sujeito que tem muitos méritos. Infelizmente no Grêmio, naquele episódio, ele acabou não conseguindo, dentro do campo, render tudo que já havia rendido em outras oportunidades. Mas é um sujeito, gente boa, falastrão, brincalhão, casa cheia, mesa cheia, e a gente precisa aí também dizer, o futebol ele tem as suas coisas, às vezes a gente tem que tomar decisões que são difíceis, são complicadas. Essa foi uma muito difícil, muito ruim demitir alguém, principalmente assim, brigando, né? A gente acabou brigando feio, assim, naquele episódio, mas ficou depois disso, a gente montou uma relação relativamente boa e eu torço muito que ele tenha muito sucesso aí nessa carreira como comentarista, como comunicador. Ele tem, inclusive, eu vejo muito talento nele nisso. Esse foi o episódio Carlos Alberto, a controvérsia na contratação, que nós não queríamos, mas a gente assumiu. Tem muita gente, inclusive, que acha que a gente deveria ter pedido demissão naquele episódio, mas quem está lá sabe que não é tão simples assim, não é tão fácil assim. O futebol ele é muito mais complexo e as coisas, e eu sempre falo, quando a gente presta serviço ao Grêmio, quando a gente está no Grêmio como dirigente, abnegado como a gente era, a gente também tem que saber ter entendimento de que a gente não é dono da verdade absoluta, que as pessoas acertam, erram também, acertam, e a gente tem que ter humildade muitas vezes para dizer o seguinte, não, política é isso, tu conversar, tu entender, tu criar situações que muitas vezes a tua opinião não prevalece. É assim que funciona o futebol, é assim que funciona a vida, na verdade. E isso aconteceu muito lá. Foi uma tentativa, mais uma tentativa, que acabou não dando certo. Aquilo ali explica muito por que a gente não venceu em 2011, talvez esse episódio. Mas isso é obra pronta e hoje todo mundo sabe por que não, né? Mas na época não era tão simples assim. E esse foi um dos episódios que mostra que a gente realmente não tinha total controle da situação e por isso talvez não tenha vencido. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Siga o canal.